Amém? Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor, amém? Vamos iniciar mais uma escola bíblica dominical, nessa manhã de domingo, e nós louvamos a Deus por estarmos juntos em Sua presença, para podermos louvar ao Senhor, para podermos engrandecer o Seu santo nome, e também sermos edificados pela palavra do Senhor e aquilo que Ele tem a dizer aos nossos corações. Já agradecemos a Deus pela bondade e a misericórdia dEle em nos conceder uma boa noite de sono, e estamos aqui juntos para podermos louvar a presença do Senhor, louvar o Seu santo nome, amém? Quero te convidar a abrir sua Bíblia em João, livro de João, capítulo 17. João capítulo 17, a oração intercessória de Jesus Cristo. Um pouco antes dele ir para o Getsemane e ali ser preso, logo após esse episódio ele ser crucificado, Jesus ele faz a oração intercessória pelos seus discípulos, no qual nós estamos incluídos nisso também. Então, quero ler com os irmãos a partir do versículo 13. João 17, versículo 13, amém? Aqueles que acharam, quero te convidar a ficar de pé, em reverência a lermos a palavra do Senhor. Amém? Quem achou diz amém? Amém. Não achou diz espera um pouco, pastor. Amém, acharam. Diz o seguinte: mas agora eu vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, eu também vos enviei. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Amém. Só até esse versículo, Jesus ali intercedendo, e eu acho interessante que nesses dois versículos aqui, ele frisa muito bem. O 14, deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são da onde? Do mundo. Mas, assim como eu do mundo, eu também não sou. E o versículo 16, Jesus ele volta a reiterar isso. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Amém? Olha só, Jesus está ali, obrigado, está orando, finalizando a sua obra, finalizando os momentos com os seus discípulos, e ele intercede. Ele diz: olha, Pai, eu peço isso, o Senhor santifica-os, que o Senhor fortaleça-os, porque em primeiro lugar eles não são do mundo. Nós estamos aqui apenas de passagem. Nós estamos aqui apenas cumprindo um propósito que Jesus também fez. E ele reitera: olha, eu também não sou do mundo. Como eu do mundo eu não sou, santifica-os, porque eles também não são do mundo. Mas nós somos santificados pelo quê? Pelas nossas obras, pelas nossas ações, pelo que nós dizemos ou falamos acreditar? É por isso? Não. Nós somos, versículo 17, santificados na verdade, pois, o que é a verdade? A palavra do Senhor. É na palavra do Senhor, é na graça do Senhor que nós somos santificados. Nós estamos de passagem nesse mundo. Durante a nossa história, a nossa passagem nesse mundo, acabamos atraindo sobre os nossos ombros, sobre nós, muitas coisas, práticas, ações, pensamentos do mundo. Mas nós não somos aqui. E que nessa manhã nós possamos ter a nossa vida, a nossa fé edificada em nome de Jesus. Vamos orar, dando início à nossa escola dominical? Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo Seu Santo Espírito. E desde esse momento nós queremos agradecer pela vida de cada irmão que está aqui nessa manhã. Muito obrigado, Deus. Obrigado pela Tua bondade, obrigado pela Tua palavra.
Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado, Deus, pela tua vida em nossas vidas, Senhor. Te damos graças por isso, em nome de Jesus. E nós queremos te pedir que nessa manhã o Senhor venha falar aos nossos corações, através dos louvores, através da palavra ministrada, através desse nosso momento de comunhão. Aqueles que não puderam, que não podem estar aqui nessa manhã, que o Senhor esteja visitando, que o Senhor esteja tratando, que o Senhor esteja abençoando essas vidas, ó Deus. E que juntos, ó Deus, nós possamos cumprir os teus propósitos como igreja aqui na terra. É o que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Quero chamar o pessoal do Mover do Espírito. Vamos estar nos conduzindo em louvor e adoração nesse momento. Amém? Amém. Glória a Deus.
Deus amado, que o Senhor venha abençoar, derramar, Deus, a tua unção, Pai. Que o Senhor venha prover, meu Deus, na vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus, porque sabemos, Deus, que é o Senhor que nos sustenta, Pai. Aleluia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. Santo é o teu nome, Amém. Pai. Glória a Deus. Glória a Deus por esse momento de louvor abençoado. Obrigado aos irmãos do Mover do Espírito, a bênção. E essa manhã tem sido uma bênção. Amém? Dando continuidade ao nosso momento de culto, mas logo após ao estudo, a palavra, nós vamos estar orando, né? Os nossos irmãos que aniversariaram durante a semana. Nós vamos orar também por alguns pedidos de oração, né? A Luciene e o pastor Jairo mandaram pedido de oração pelos pais da Luciene, tanto o pai quanto a mãe foram internados essa manhã e pediram que estivéssemos orando como igreja. Nós vamos orar pela vida dos nossos irmãos, pedindo a cura do Senhor, pedindo a bênção do Senhor sobre a vida dos nossos irmãos. Alguns outros, né, que estão também aí em tratamento, estão fazendo aí, né, buscando a melhora do seu corpo físico. Essa semana estivemos visitando a irmã Terezinha. A irmã Terezinha, né, está aí num processo de recuperação, num processo de melhora, e nós louvamos a Deus por isso. Que Deus esteja nos abençoando, amém? Como nós estivemos, né, comunicando, passando para os irmãos durante desde a semana passada, esses dias da escola dominical nós vamos iniciar uma série de estudos, né, sobre as nossas origens denominacionais, as nossas origens que compõem, fazem parte da nossa característica como igreja, uma igreja batista. Nós que somos, né, a Igreja Batista Missionária, esse ano de 2020 nós comemoramos aí 27 anos, né, aqui na cidade de Vespasiano, e nós temos louvado a Deus pelas maravilhas que Ele tem feito em nossas vidas, através de nossas vidas, né, como igreja, como comunidade, e também como extensão, né, do Reino de Deus, através das células, a vida de cada um dos irmãos, que muitos irmãos têm células no ambiente de trabalho, muitos irmãos têm um momento que tiram para poder ministrar em outras vidas, e nós louvamos a Deus por isso. Isso é algo maravilhoso. No domingo passado, né, eu e meu pai, nós estivemos ali em Jardim da Glória, ali, pai? Não é? Jardim da Glória, né, ali no café da manhã com os pastores. O pastor João esteve ministrando a palavra, né, de fortalecimento, uma palavra encorajadora a vários pastores de várias denominações. A cada 15 dias nós temos tido aqui na igreja um grupo de pastores amigos, pastores que temos caminhado juntos, né, para um momento de oração, um momento também de comunhão, né, e também são pastores, alguns de outras denominações, e nós louvamos a Deus, né, que em meio a essas diferenças, né, às vezes de compreensão, doutrinas, Deus tem levantado um povo, Deus tem levantado uma igreja, né, aí que faça a diferença, uma igreja relevante na face da terra. Mas também nós vivemos um tempo onde as características, o que caracterizam pessoas, hoje até, né, que caracterizam gêneros sexuais, homem, mulher, têm sido distorcidos. Esses valores têm sido, sabe, deixados de lado, têm sido colocados aí a escanteio. Vários valores têm sido deturpados. Hoje a gente, se você pega na internet algum estudo sobre gênero, você vai ver gêneros de tudo quanto é tipo, e embasamento científico, embasamento, né, aí de autores sobre isso. Então nós temos visto que as raízes, que até mesmo no corpo de Cristo, até mesmo que qualifica uma igreja, o que forma uma igreja, tem sido distorcidas. E hoje nós vivemos uma bagunça muito grande. Não é verdade? Hoje a gente vê escândalos, hoje a gente vê aí, né, coisas que envergonham o nome do Evangelho de Cristo, e isso a gente precisa
precisa estar bem enraizados em quem nós somos, de onde viemos, porque nós costumamos dizer, né? Se nós não sabemos a nossa história, nós não sabemos para onde nós vamos, ou como chegaremos lá. Né? Um país, algo sem história, sem conhecer o seu passado, ele não sabe onde ele vai chegar. Ele não sabe o que compôs, o que ele estruturou, aquela sociedade, aquela comunidade, ou aquela religião, aquela igreja, ou seja o que for. Né? Nós acompanhamos essa semana, né, um incêndio no Museu de História Natural aqui da UFMG, há cerca de 4 anos atrás, no Rio de 4 ou 3 anos atrás, lá no Rio de Janeiro, né, nós também vimos um incêndio no Museu de História Natural. Foram destruídas peças que foram adquiridas na época do imperador Dom Pedro II, um dos maiores, né, ali interessados naquela época. Era um homem de cultura, era um homem que investia no conhecimento. Ele tinha o maior acervo, né, de múmias e artefatos egípcios de milhares de anos atrás, fora do Egito, que estava no Brasil. E muitas dessas peças foram queimadas. Agora, muitos de nós não temos esse acesso, muitas vezes, né, pela labuta do dia a dia, nós não temos, às vezes, a curiosidade, o ímpeto, a vontade de ir descobrir, de aprendermos mais. E aí nós precisamos, né, ter nas nossas mentes essa característica muito forte, esse pensamento muito forte. Olha, se eu não conheço a minha história, se eu não sei, né, de onde eu vim, o que aconteceu para que eu pudesse estar aqui hoje, como é que eu vou chegar lá na frente? Às vezes a sua história é uma história triste. Olha, eu fui um fruto de um abuso, olha, eu fui um fruto de um sequestro, eu fui um fruto disso, então eu não quero saber do meu passado. Quando na verdade nós precisamos saber para sermos curados pelo Senhor e termos um futuro diante da presença do Senhor, sarados, um futuro abençoado por Deus. E no que diz respeito à igreja, à comunidade de Cristo, isso também é relevante. E durante esses domingos, nós temos feito aí nas quintas-feiras, um estudo sobre o Apocalipse, né? Aliás, sobre escatologia bíblica. E nessas escolas dominicais, agora para frente, nós queremos tirar um tempo para estudarmos sobre as nossas raízes denominacionais. De onde nós viemos? O que constituiu? O que aconteceu na história do mundo para que surgisse uma denominação batista e hoje, milhares de anos depois, séculos depois, nós estivéssemos vivendo? O que compõe isso? O que isso influencia na nossa igreja? Né? O que isso traz de relevante para a nossa comunidade, para o nosso tempo? O que nos diferencia de outras igrejas? Como nós podemos usar isso a favor para abençoar? Ou se tem algumas coisas que nós precisamos deixar de lado? Então nós precisamos aprender sobre isso. Então essa é a nossa proposta durante esses dias. Aprendemos um pouco mais. Meu desejo como pastor, e eu compartilho isso sempre com os meus pais, como pastores também, é termos cristãos, ovelhas, discípulos, né, que sejam conhecedores da sua história. E quando às vezes questionados, até mesmo por outras denominações, por que vocês não fazem isso? Olha, não, peraí, eu não faço isso, por isso. Lá meu pastor, minha pastora, os meus pastores me ensinam que assim, assado. Dessa forma, por quê? É porque tiraram a cabeça deles? Não, porque está na palavra de Deus. Então nós precisamos ser conhecedores disso hoje. Hoje mais do que nunca, as pessoas estão nos filmando, as pessoas estão nos observando, as pessoas estão esperando só um tropeço nosso para nos acusar. E nós precisamos estar muito bem salientados, muito bem solidificados no que nós aprendemos. Amém? Então eu quero te fazer esse convite durante esses dias de escola dominical, que você, né, venha com o seu coração aberto para aprender. Nós temos pouco tempo, né? Nós temos trabalhado nossos cursos em um tempo de 1 hora, então nós vamos ter uns 30 minutos para podermos dar uma introdução, estudarmos hoje, e aí nós vamos compartilhando durante a semana pelas redes sociais. Se tiver alguma coisa que os irmãos não entenderam, alguma dúvida, né, como a gente tem feito um estudo sobre escatologia, está sendo transmitido pelo Facebook, mas depois nós postamos no YouTube da igreja. Então, se quiser rever novamente, pode rever novamente, pegar, anotar. Se tiver alguma dúvida, manda mensagem. Pastor, não entendi, senta aqui comigo, me explica isso aqui. Aí a gente, né, tira um tempo para poder explicar um pouco melhor. Amém? Quero
convidar a abrir sua Bíblia lá em Marcos 16. Ô, Samuca, pode colocar o computador aí em cima? Aí eu controlo aqui para não ficar precisando pedir para você voltar, passar. Aí eu controlo por aqui. Obrigadão, viu? Maravilha. Marcos 16, 15. É um texto clássico, é um texto muito claro, é um texto onde Jesus, aí, antes de ser assunto aos céus, depois da sua ressurreição, ele está dando ali algumas diretrizes para a igreja dele na terra. Amém? Tem no Data Show? Vamos ler todos juntos? Pode acompanhar no telão, que aí fica melhor todos lerem de uma versão. Amém? No 3, 1, 2, 3. Disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Amém. Glória a Deus. Isso aí é a ordenança de Jesus Cristo para quem? Vamos entender um pouquinho mais sobre esse versículo? Jesus, ele está dizendo isso para os discípulos, mas num âmbito geral. Então vamos entender esses que eu coloquei em vermelho. Quem disse para aquelas pessoas? Foi quem? Jesus. Então ele disse, primeiro, ide. É uma ordem. O ir é você estar no lugar e sair e ir para outro lugar. Agora, ele estava dizendo isso, nós já vimos isso no nosso estudo escatológico, que em breve, no tempo de Jesus, anos depois, iria acontecer a perseguição. Enquanto eles iam pelo caminho, o primeiro nome dado aos cristãos era os do caminho. E por quê? Porque enquanto eles iam andando, eles iam fugindo, eles iam pregando. Eles não tinham lugar fixo. Hoje nós temos. Então, onde nós precisamos ir para pregar? Onde nós estamos indo. Você está indo para Belo Horizonte? Enquanto você está ali, aproveita para pregar. Você está indo para o seu trabalho? Você está indo para o seu trabalho? Você está trabalhando? Pregue durante o seu dia. Você está indo para qualquer outro lugar? Pregue. Você está indo na rua? Pregue. Aproveite as oportunidades. Então, a pregação, a anunciação do Senhor, do Evangelho de Cristo, não é algo para fazermos só no domingo de manhã, só no domingo à noite, só na terça-feira, só na quinta, no sábado, que são os nossos dias de reunião pública. É constante, é uma prática de vida que nós devemos viver. E por onde que nós devemos ir? Por todo mundo. O judeu, eles acreditavam que todo mundo era só ali na Judéia. Depois, começou-se até a compreensão que não, principalmente com o apóstolo Paulo. A última viagem de Paulo, pensa só, a última viagem de Paulo, ele estava com o objetivo de chegar à Espanha. Os europeus foram chegar no Brasil 1500 anos depois, mas pensa se o apóstolo Paulo tivesse chegado na Espanha, lá por volta do ano 60 depois de Cristo, entre 40 e 60 depois de Cristo. Imagina como a palavra do Evangelho teria sido expandida, Então, por todo mundo, mas nós devemos fazer o quê? Pregar o Evangelho, viver o Evangelho. Nós somos chamados para ser testemunhas. Testemunha você apenas não vê. A testemunha no contexto cristão é você viver. Pregar o Evangelho para quem? Para toda criatura. Não só para aquelas pessoas que estão perto de nós. Muitas vezes a gente só quer pregar para crente. Muitas vezes a gente só quer falar para quem já conhece. E quem não quer, a gente deixa de lado. E aí o que vai acontecer com essas criaturas? Quem crê e for batizado. Então, peraí, a gente tem dois princípios. Para ser batizado, precisa primeiro crer. Porque o batismo, ele é uma ordenança, mas ela é uma forma de expor, testemunhar, que nós concordamos com o que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário, e aí nós passamos a compartilhar, a viver, a ser testemunha do que Cristo fez. Então as bênçãos, a gente só fica preso nisso. As bênçãos de se fazer parte do reino de Deus, elas vêm automaticamente. Mas também o ônus, o sofrimento, a dor, a rejeição, ela também faz parte agora dessa minha nova vida.
Porque agora eu ando na contramão do mundo. Então quem crê e aí for batizado, professar publicamente, porque o ato do batismo é você estar anunciando para as pessoas que você está morrendo para o mundo e renascendo para Cristo, aí o que vai acontecer? Será salvo. Hoje nós temos o entendimento, nós fazemos essa ordem ao contrário. Muitos batizados salvos? Não são. Eu já vi diversas vezes, né? Já fui para o provisor da sala de batismo aqui, e já dei discipulado de batismo em outras igrejas. Então, às vezes a pessoa só quer ser batizada. Quando é batizado, sai da igreja. Mas não era salvo? Não queria ser batizado? Não queria fazer parte do corpo? Queria. Mas o que acontece? Às vezes, não teve essa transformação. Você pode ter até a transformação exterior, mudar o jeito de falar, mudar o jeito de vestir, mas a transformação interior, ela ainda não ocorreu. Por isso ela precisa ser consciente, né? Mas aí o que acontece que com quem não crê, será condenado. O que caracteriza é isso. Crer em Jesus Cristo, na sua obra. E você apenas crê não é o bastante. A crença, ela traz transformação. Nós entendemos isso. É o processo da santidade na vida do cristão. Eu acredito em Jesus. Quantas pessoas acreditam em Jesus? A gente tem falado isso, né? Mas não vivem da forma de Jesus. Você crê, você se torna uma testemunha. Você se torna uma testemunha que você está passando, sofrendo na sua carne as mesmas coisas que Jesus passou. Rejeição, medo, né? Ansiedade, e por aí vai. Mas quem não passar por isso, quem não crê, já está condenado. Então esse é o versículo que nós temos como base da ordenança de Jesus Cristo para a igreja, para os cristãos. É para aqueles que aceitam a obra dele em suas vidas e são transformados, são retirados do reino das trevas e são trazidos para o reino da luz. Isso nos leva a um pensamento, né, sobre o que é uma igreja. Eu já fiz essa pergunta uma vez, né, aqui na igreja, numa pregação, né, sobre o que é a igreja. Alguém gostaria de arriscar? A igreja somos nós, não. Somos nós. Boa. Chamados para fora. Isso. Mais alguma concepção dos irmãos sobre o que é a igreja? Associação de pessoas que buscam o bem comum. E a associação de pessoas que estão, né, buscando o bem comum. Corpo de Cristo. Oi? Corpo de Cristo. Muito bem. Todos esses conceitos estão certos, não estão errados. Uma vez eu perguntei isso para um grupo de jovens, ela falou, a igreja é o templo. É onde eu venho, né, no culto, onde eu venho para lanchar, onde eu venho para... Falei, não, rapaz, seus intentos sobre o que é a igreja, sua concepção está muito boa, hein? Não, mas eu gosto de vir por causa disso, né? Tem o café, tem o lanche, né? São coisas que estão certas, isso também é igreja. Mas tem uma concepção de um teólogo batista, o Andrew Langston, que ele diz que a igreja é um grupo de pessoas convertidas, crentes em Jesus Cristo, que se batizaram e se reúnem para cultuar a Deus e propagar o Evangelho de Cristo. Essa é a concepção, eu acho que mais objetiva do que é uma igreja. Porque se a igreja ela não tiver alguns princípios elementares da palavra de Deus, ela não é uma igreja. Ela se torna um partido político, ela se torna um grupo social, ela se torna qualquer outra coisa, menos igreja. Pode ter até o nome, placa de igreja, mas ela não é igreja na sua essência. E nós precisamos ter isso. Nós precisamos ser um grupo de pessoas convertidas em Jesus Cristo, crentes nele, que se batizaram, professaram publicamente, né? E nos reunimos. Qual é o nosso intuito aqui? Primeiro, cultuar a Deus. Tudo que nós fazemos é para cultuar a Deus. Precisa ser para a honra e glória do Senhor. Precisa ser para promover uma adoração coletiva ao nome do Senhor Jesus Cristo. E, além de fazermos isso, nós propagamos, levamos esse evangelho a outras pessoas. A igreja primitiva, ela começou ali de casa em casa a fazer isso. Eles se reuniam para quê? Adorar a Deus. Cantavam, oravam, comiam, tudo para a glória de Deus.
a partir dali eles começavam a levar isso que eles viviam para outras pessoas. Para outras pessoas, para outras cidades, para outros estados, para outros países. Só que sempre acontecia um problema. Quando uma pessoa, ela, né, se convertia, ou ela decidia fazer parte daquela comunidade, daquele novo grupo, às vezes é atraente fazer parte de uma igreja, não é verdade? Existem muitos casos dentro da igreja, que a pessoa vem para a igreja, não para experimentar um relacionamento com Jesus Cristo, mas porque o viver em comunidade é bom. Às vezes não tem amigo, às vezes não tem parente, aí encontra aqui pessoas que pensam igual, às vezes se vestem igual, falam igual, ela se sente aceita. Às vezes ela nunca teve a oportunidade de desenvolver um dom. Eu sempre tive vontade de fazer, mas nunca consegui. Ela encontra na igreja a oportunidade de fazer aquilo. Aí ela decide. Só que existe um problema nisso tudo. E quando a pessoa vem, ela traz a sua história de vida. Na igreja primitiva, isso aqui estava acontecendo perfeitamente. Aí começou a acontecer o quê? Pessoas se convertiam, ou aceitavam, né, fazer parte desse grupo, mas eles traziam dentro de si as suas culturas. Então, o apóstolo Paulo, principalmente, ele bateu muito nisso. Até no próprio apóstolo Pedro, Paulo precisou repreender. Por quê? Porque Pedro, ele era um judaizante, ele era um judeu muito ferrenho, ele era aquele cara que ele vivia assim. E depois que ele começou a pastorear a igreja, a plantar igrejas, ele, quando estava perto dos gentios, né, os prosélitos, aquele pessoal que havia se convertido, mas não eram judeus, eles comiam carne, né, que não eram santificados para o judeu, eles tinham alguns comportamentos que não eram mesmo que os judeus tinham. Aí Pedro se comportava de um jeito. Quando eles chegavam perto de alguns outros judeus, aí Pedro se comportava de outra maneira diferente. Aí Paulo precisa repreender Pedro. Fala, não é assim não. O mesmo Pedro que você é diante dos judeus, o mesmo pastor, o mesmo apóstolo, você precisa ser diante dos gentios. Mas isso por quê? Porque Pedro trazia a sua carga cultural. Pedro trazia a forma dentro de si como ele foi criado. E ele precisa ter aquela visão, né? De um lençol se abrindo e Deus quebrar a sua carga cultural. As igrejas, Paulo ele combateu isso, porque as igrejas, as pessoas se convertiam, aí eles queriam ter o mesmo comportamento da cultura lá fora. Uma igreja que Paulo batalhou ferrenhamente, quem sabe falar ou não? Fora o pastor João, pastor Eloy. Tem 2 cartas deles. Deixa mais fácil. Tinha 3, uma sumiu. Mas passa aí. A igreja de Corinto, os coríntios. Por quê? Paulo precisou consertar com eles a postura, né, de pecados dentro da igreja. Já não estava sendo tão escandalizoso mais. Não mais apenas o fato de um filho se deitar com a mulher de seu pai, como eles já estavam comentando, entendendo isso como algo maravilhoso. Não era mais algo escandaloso. Não era mais algo terrível. Já não era mais também eles terem uma dissensão, uma divisão na hora de comer a ceia. Eles ali estavam, né? Quem tinha melhores condições levava, vamos supor, o pernil, comia primeiro, porque mais tarde ia chegar um irmãozinho simples com a farofinha. Paulo precisou consertar isso. Então essas práticas, fora também a questão do culto, né, algumas coisas do culto pagão, que a cidade de Corinto era uma cidade muito pagã, muito paganizada, era uma cidade muito idólatra. Ele precisou cortar, porque as mesmas atitudes que eles tinham diante do templo, aos deuses pagãos, eles estavam tendo agora na cultura e dentro da igreja de Cristo. Então, quando nós, né, às vezes viemos para esse grupo, nós trazemos a nossa carga cultural. E se eu perguntar para muitos de vocês aqui, né, quantos às vezes vieram de uma outra igreja, outra denominação, para a igreja Batista Missionária, tem certeza que quantos aqui vieram de alguma outra igreja, alguma outra denominação? Levanta as mãos.
Não nasceram aqui na Igreja Batista Missionária, vieram de outra igreja. Aí, 70%, né, dos que estão aqui hoje. Às vezes eu vou perguntar para você o que te fez vir para cá. Eu vim para cá por causa disso, eu vim para cá por causa daquilo, né? Eu vim para cá porque eu gostei disso. Uma vez eu fiz uma pergunta assim, porque aqui eu me sinto uma família, porque aqui, né, é mais perto da minha casa, porque aqui, né? Uma vez eu perguntei para um jovem, não aqui dessa igreja, de outra cidade, eu perguntei para ele, e aí, cara, você vai em qual igreja? Eu vou na Igreja Batista. Cara, não, a Batista é o melhor que tem. Mas por quê? Porque lá eu posso usar short, lá as músicas são mais animadas. A família dele era de outra igreja, né? Ele tinha esse trauma. Lá é assim, os acampamentos são dessa forma, lá tem disso, daquilo, lá não tem, pastor não pega tanto no meu pé, lá é assim. Eu falei, rapaz, olha só o que atraiu esse menino para ir para essa igreja, né? Nada da centralidade da palavra, nada de uma doutrina pura, nada que ele fala, eu não concordo porque lá na igreja prega isso, nada disso, só a prática. E isso nós precisamos nos preocupar hoje em dia. Hoje nós precisamos nos alertar hoje em dia. Eu tenho acompanhado, irmãos, eu sempre gosto muito de estudar, de pesquisar, às vezes as coisas que acontecem no nosso meio cristão. Hoje eu tenho acompanhado muito o crescimento de várias bandas, vários grupos, né? Mais de uma forma, ainda mais com esse apelo midiático que a gente tem, né? Internet. Hoje em dia não precisa mais ter um canal de televisão evangélica. A gente tem a mídia, tem internet, tem Facebook, tem YouTube. E eu tenho acompanhado. Outro dia eu estava vendo de um jovem cantor. Eu falei, rapaz, deixa eu ver de que igreja que esse menino é. Aí daqui a pouco você vê, não é de igreja nenhuma. Ele abriu uma igreja, uma casa e fala que agora ele tem o ministério dele. Eu falei, mas quem que acompanha esse menino? Quem que acompanha esse rapaz? As músicas são abençoadas, as músicas falam de Deus, tocam, mas quem que acompanha ele? Para quem que ele presta contas? Qual que é a comunidade, qual que é o povo que ele anda junto ali, que as ministrações, as músicas que eles cantam, que as pessoas vão falar, não, é verdade, que esse menino canta, que esse menino vive. Então hoje nós temos acompanhado isso, e nós precisamos nos alertar muito sobre isso, né? A história do cristianismo na história humana. Hoje eu só vou dar passar bem rápido uma linha do tempo, nós vamos entrar um pouquinho só sobre a nossa história. A história da igreja no mundo. Eu não sei se você já parou para pensar, mas a história da igreja ela está diretamente ligada à história da humanidade. Não tem como você separar. Tanto que Jesus marcou antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus Cristo marcou a história, separou a história da humanidade. E a igreja ela vem sendo, acompanhada desse movimento, mais ou menos do século 17 para cá, 18 para cá, com a Revolução Industrial e o Iluminismo, tem havido um combate para acabar com a história da igreja. Principalmente um movimento chamado liberalismo teológico, que tem infiltrado primeiramente nos seminários, nas faculdades, onde são formados os ministros, onde são formados os pastores, e que são formados os pensadores, que vão nortear aí a nossa cultura, o nosso modo de pensar cristão, e isso tem quebrado, isso tem esquecido, tem sido tampado a história, do Evangelho, a história da propagação do Evangelho de um tempo para cá. Mas sobre isso vamos pensar mais na frente. Mas dentro disso nós temos a história iniciando com a igreja apostólica, após a morte de Jesus até o ano 100. A igreja apostólica ela foi liderada, conduzida pelos apóstolos de Cristo, os 12 ali trabalhando até a morte de João na ilha de Patmos, mais ou menos em 95, nós já vimos isso no nosso estudo escatológico. Depois vem a igreja patrística. A igreja patrística ela é conduzida pelos chamados pais da igreja. São os pais da igreja, aqueles discípulos dos primeiros discípulos,
né? É eles que vão fomentar e vão estruturar o credo, né, apostólico, a nossa forma de crer, o que nós cremos. Eles vão sistematizar isso, né? Eles vão começar a trabalhar os pontos em relação ao culto, os princípios reguladores do culto, isso já em 100 anos depois de Cristo. 2000 anos depois, muita coisa se mudou. Mas lá, no início, já tinham sido dadas as diretrizes para como a igreja deveria se conduzir, né? E aí o pensamento ele foi sendo desenvolvido, o pensamento cristão, a teologia, né? Muitas coisas que hoje nós debatemos, nós queremos, para eles não era um problema, para eles já eram resolvidos, a própria palavra, né? Ela já dizia isso. Aí começou a igreja medieval. Nesse ponto, em 451 até 1300, a igreja agora ela se torna a igreja oficial do Estado, né? Constantino vem e transforma a igreja, o cristianismo, a religião oficial, né, de Roma, e aí a igreja ela começa a tomar uma nova forma. Agora quem dita as regras, quando eu falo igreja aqui, eu não estou falando da igreja católica, né? Porque até então não existia outra igreja. A igreja, né, primitiva, apostólica, depois a patrística, né? Aí agora a igreja ela se torna uma igreja Estado, onde ela dita as regras, ela tem a cabeça, né? E aí ele começa a debater várias heresias, outros fundamentos da igreja são instituídos, e aí a gente vai começar também a ter uma história negra da história da igreja, onde a gente tem aí a igreja caçando bruxas, queimando pessoas que pensavam de forma diferente, a igreja crescendo, obtendo riquezas, a igreja se estabelecendo em Roma, se tornando uma igreja estatal, a igreja que comanda o Estado, o Papa como cabeça, né? O Papa agora ele tem um poder, até mesmo às vezes superior a de muitos reis. Então nós vamos ver tendo esse desenvolvimento da igreja. Aí, a partir de 1300 a 1500, nós começamos a ter uma igreja pré-reformadora. Às vezes se prende muito a questão da reforma em 1500, mas a partir de 1300 a gente começa a ter alguns, né, teólogos, alguns pensadores que começam a pensar diferente, começam a propagar, começam a pregar, começam ali a tentar de alguma forma romper os laços, a falar, não, essa igreja ela precisa voltar aos primórdios, à palavra. Então nós temos os pré-reformadores, né? Aí nós vamos ter, de 1500 a 1600, a igreja reformadora, ou seja, a igreja, né, que rompe com a igreja católica, que rompe, né, com o poderio papal, né? A gente tem encabeçado principalmente por Lutero, e depois, dentro da reforma, nós vamos ter outras reformas, né, com o João Calvino, com o Zwinglio, com o John Knox, que são alguns homens que ali eles começam a fomentar um pensamento dentro que foi promulgado por Lutero, porque o objetivo de Lutero não era romper com a igreja católica, ele não queria, ele queria fazer uma reforma dentro da igreja católica, trazer as exceções, só que aí, né, não conseguiu, foi perseguido, quase morreu, né, teve que ser escondido, foi levado, né, para outro país, para ser protegido por o rei, né, para que ele não viesse a sofrer, e aí ele vê que não tem mais como, aí ele rompe com a igreja, e a igreja reformadora, aí, que vão ser nos anos consecutivos, ela vai agora, né, iniciando pensamentos, e nesse tempo da igreja reformadora é que surgem as denominações, algumas denominações elas começam a surgir aí, a nossa denominação batista, ela começa a surgir nesse tempo, né, da igreja reformadora. Então é o que eu falo, nós somos uma igreja, né, uma igreja histórica, uma denominação histórica, não aconteceu há 30 anos atrás, não aconteceu ontem, vem de um movimento muito grande do qual nós fazemos parte. Aí nós temos, a partir de 1600 a 1900, a igreja avivalista, né? A igreja que começou a promulgar as grandes missões, as missões de pregação, a abertura de novos campos missionários,
né? Alguns outros pastores avivalistas também, alguns movimentos até dentro das faculdades, né? Com John Wesley e outros, né? Avivalistas, Moody, por aí vai, que começaram agora a avivar e trazer um espírito missionário para dentro da igreja novamente. De 1906 até os dias atuais, nós começamos a ter um movimento pentecostal, né, iniciado ali nos Estados Unidos, né, no movimento da Rua Azusa, onde houve ali um avivamento e aí começou também uma expansão, né, pentecostal missionária. Isso vem até os dias de hoje. A partir de 1970, principalmente no Brasil, nós começamos o movimento das igrejas neopentecostais. Agora, além de ser pentecostal, existem os neopentecostais, que têm uma nova interpretação, uma nova doutrina, e aí vai envolver um monte de outras coisas. E hoje nós vivemos, no ano 2000 até hoje, a Igreja Evangélica Ecumênica. O que são isso? O que é esse pensamento? É um movimento de uma igreja que começa a dialogar e a se relacionar com estruturas doutrinárias eclesiásticas de outras religiões. Não sei quantos irmãos acompanharam há cerca de 4, 5 anos atrás, né, teve o pastor Kleber Lucas, que passou por um grande momento de questionamentos, de até mesmo críticas, porque ele foi ministrar num culto de umbandistas, né? Um terreiro de umbanda foi destruído numa favela do Rio de Janeiro, e os traficantes daquela favela filmavam falando que eram evangélicos cristãos, né? E eles não queriam macumbeiros na sua favela, destruíram o templo, quebraram tudo. Aí uma igreja se mobilizou, uma igreja evangélica, levantou recursos para que eles pudessem reconstruir, e aí naquela reconstrução ali, aí teve um pastor tocando, ministrando junto com bandistas. Então essa igreja evangélica ecumênica, uma igreja que partilha, muitas vezes o que é primordial é o amor que é pregado. Não, eu posso ir lá, eu posso pregar, eu posso deixar o padre vir aqui pregar, posso deixar o dono do terreno de macumba vir ministrar o culto aqui, né? Porque nós estamos nos relacionando dessa forma. Então esse é o novo período da igreja evangélica. Existe um outro movimento, eu creio que dos anos 2000 para cá, que a gente começou a ter um apelo midiático muito maior, nós começamos a viver o tempo dos desigrejados. São pessoas que tiveram, né, suas decepções com igrejas, são líderes que tiveram suas decepções com, né, certos ramos doutrinais, certas doutrinas dentro da igreja, ou esquemas hierárquicos dentro da igreja, né? Tem igreja que você pode ser o membro mais capacitado que for, mas se você não tiver um bom relacionamento político entre a liderança, você não consegue exercer um cargo, você não consegue fazer nada. Então essas pessoas vivenciando, né, essas decepções, a partir dos anos 2000, que a gente começou a ter uma acessibilidade maior à internet, à televisão, à rádio, então eles começaram a ter esse movimento. As pessoas, elas não congregam mais em igrejas. Hoje a gente acompanha que pela internet, a gente vê que pela internet todo mundo ganhou voz. Então nós temos esse movimento. As pessoas, eu não vou à igreja não, mas eu acredito em Jesus Cristo. Eu ouço o pastor tal, eu assisto o vídeo de pastor tal, eu acompanho o fulano de tal fazendo tal coisa. Isso para mim já é o bastante. Então nós temos vivido isso, esse tempo da igreja. Vê que a linha da história da igreja, ela vem em desenvolvimento. Foi o que eu falei no início. Quando nós nos envolvemos, né, nessa comunidade, nós acabamos trazendo para dentro dela, muitas vezes, a nossa cultura e a nossa carga, né, de história de vida. Então, por isso que eu perguntei, muitas vezes alguém veio de uma outra denominação por ter, né, tido alguma decepção. Às vezes você veio para a igreja batista missionária porque em algum momento da sua vida, dentro de alguma outra igreja, você passou por uma tristeza, você não concordou com algo. Agora, qual que é o nosso objetivo aqui? É que você entenda, eu pulei, é que você entenda e possa compreender o movimento batista na história. A igreja batista, a igreja batista missionária, ela é uma igreja, porque nós queremos, né, congregar pessoas lavadas e remidas no sangue de Jesus, possam, né, professar sua fé e viver isso.
ela é uma igreja batista, porque nós assimilamos, né, esse movimento histórico, nós qual a palavra poderia estar? Uma palavra que fugiu da minha cabeça. Nós aceitamos essas doutrinas, nós vamos ver mais para frente quais são as doutrinas batistas para nós como pastores, né, na época da fundação da igreja, pastor João, pastor Eloy, né, vieram de igreja batista, fizeram o seminário batista. Eu também, pastor Herbert, fui para o seminário, né, sendo de uma igreja batista. O seminário que eu estudei não era um seminário batista. Trabalhei em igreja não batista, fui trabalhar numa igreja batista, passei pelo concílio batista, né, aí atuando em igrejas batistas. Então nós assimilamos essas doutrinas para nós, e nós achamos ela mais, a nossa interpretação é uma doutrina biblicamente fundamentada. E nós somos missionários, é uma igreja batista missionária. Missionários por quê? Porque nós aceitamos a comissão do Senhor e enxergamos isso como um propósito de Deus para a vida do cristão, ser um missionário, onde quer que você esteja. Então essa igreja, ela não surgiu do nada. Não foi uma ideia do pastor João, do pastor Eloy, do nada de surgir, de fundar essa igreja. Ela surgiu no coração do Senhor, com o objetivo do Senhor para a cidade de Vespasiano. E se você está aqui, meu irmão, eu creio, é porque Deus tem algo na sua vida, dessa cidade, onde você está plantado. E o nosso dever, a nossa obrigação como pastores, é fundamentar você, é te fortalecer, é te tornar um cristão, conhecedor da palavra do Senhor, para fazer a diferença onde você está plantado. Amém? Aceita isso? É responsabilidade, não é? Não é uma coisa simples. Quando eu dou aula na sala de batismo, gente, eu toco terror. Não sei se alguém teve aqui, que alguém foi meu aluno. Há um tempo atrás tinha mais alguns alunos aqui da igreja. Mas eu sempre falo, você tem certeza que você quer batizar? Paz, isso é uma responsabilidade, hein? Isso é uma responsabilidade, não só diante da igreja. Você poder tomar ceia, você poder, né, votar, se candidatar a exercer tal cargo. Mas diante de Deus isso traz uma grande responsabilidade. Porque agora você está levando o nome do Senhor, o nome da igreja de Cristo. Também nós precisamos entender como a denominação influencia no nosso culto público. Porque nós não cultuamos igual aos assembleianos, aos presbiterianos, aos congregacionais, aos luteranos, às comunidades. Por que o nosso culto é diferente, o nosso culto público? Entender o nosso papel individual na história da igreja na terra. Você faz parte da história de Cristo na terra. Aquela linha do texto que eu mostrei para vocês sobre a história da igreja na terra, você também faz parte disso. Agora, cabe a você decidir se você quer fazer a diferença ou se você quer ser levado aí como uma onda, né? Igual aquela música, como uma onda no mar. Se você quer ser levado e voltar, ou se você quer fazer a diferença. E entender o nosso papel como igreja batista missionária na história do cristianismo. Depende de nós, meus irmãos, marcarmos a nossa história. Depende de nós fazermos a diferença. Amém? Amém. Já deu o nosso horário? Só esse plano de fundo. Na semana que vem nós começamos a estudar um pouco mais sobre as teorias do surgimento dos batistas na história da humanidade, da igreja na Terra. Amém? Até agora, alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta? Um questionamento? Pode falar, Pedro. Você falou, eu não lembro direito, mas a denominação batista começa a surgir em meio à igreja avivalista, é isso? Não, ela começa a surgir em meio à igreja, deixa eu voltar. Nós vamos ver em meio à igreja reformadora. É isso. Na igreja reformadora nós vamos ver, a partir de semana que vem, nós vamos começar a ver alguns movimentos denominacionais. Como a igreja ela volta à centralidade da palavra, alguns pontos que vão marcar as diferenças denominacionais, elas começam a se tornar evidentes. Por exemplo, a questão da ceia. Porque a ceia reformada ela é diferente da ceia católica. Aí dentro disso, né, tem a questão, né, de que só pode comer do pão, porque o pão, quando você coloca, é a consubstanciação, transubstanciação e a consubstanciação.
Quando você coloca o pão na boca, ele se torna o corpo de Cristo. Nós, como reformados, nós entendemos que não é, que ali é um simbolismo que Jesus Cristo fez, que a ceia era memorial. Aí dentro disso, dentro desses aspectos que vão separar a igreja reformada da igreja católica, aí a gente vai começar a ter alguns outros pontos de interpretação. Mas espera aí, quem pode participar dessa ceia, dessa celebração? E aí vão começar a surgir as denominações, aí nós vamos ver isso. Mas é a partir da igreja reformadora, século XVI e XVII. Maleiro? Não. Chegou a igreja, se eu não me engano, a igreja presbiteriana ela chegou antes, mas ela chegou no norte do Brasil. Oi? A congregacional, isso mesmo, bem lembrado. A congregacional, isso, a congregacional, depois a presbiteriana no norte e depois a batista, isso mesmo. O Alex até tinha me perguntado, acho que foi quinta-feira, né? Se quem tinha chegado primeiro, a igreja batista ou a igreja assembleia. A igreja batista chegou, nós vamos ver, por volta do ano de 1860, e a igreja assembleia chegou a partir dos anos de 1900, no início do século passado. Mas foi a igreja congregacional, depois a presbiteriana e aí depois a batista. Amém? Mais alguma pergunta? Exatamente. Nos Estados Unidos. Não, depois eles vieram. Aí teve o episódio do Brasil também. Exatamente. Mais alguma dúvida? Uma pergunta? Talvez eu tenha respondido, não sei, eu estava com ele. Eu quero saber por que motivo a igreja católica foi a primeira? Em vez de ser nós, assim. Porque ela foi a primeira? Porque começou tudo no caso por ela, né? Que é a primeira igreja. Na verdade, o termo. A religião SUS não é assim, tipo assim, eles não aceitam. A validade da religião, quando a gente vai aprender na professora, eles falam a igreja católica. É uma boa pergunta, essa do irmão Divino. O termo católico ele significa universal, né? Então, naquele período, a igreja já estava se formando. Como eu falei ali, a igreja apostólica, aí vem a igreja patrística, eles começam a ter os pensamentos filosóficos, questionando algumas questões dentro da igreja, a igreja já começa a se tornar forte. Aí lá no ano de 1450 surgiu um imperador romano. Nesse tempo, alguns imperadores, no tempo da igreja patrística, a igreja apostólica ela começou a ser perseguida. Quando inicia a igreja patrística, alguns imperadores romanos, eles não perseguiam a igreja. Eles deixavam o culto. Havia imperadores romanos que perseguiam a igreja e outros não deixavam, eles podem cultuar a Deus. Aí surgiu um imperador, Constantino, que ele, um dia antes de uma batalha, ele diz ter tido uma visão de uma cruz, e que aquela visão daquela cruz, naquela visão que ele tem, uma noite antes da batalha, se ele seguisse aquele sinal, ele seria vitorioso. Aí o que ele faz? Ele acorda assustado, ele manda pintar em todos os escudos uma cruz, o símbolo da cruz. Assim, o símbolo, a cruz para o romano era o símbolo de vergonha. Aí ele começa a entender, não, esse símbolo vai me trazer a vitória. E ele se torna vitorioso naquela batalha. Aí ele começa a ser influenciado pelos pais da igreja. E ele começa a se interessar sobre Jesus Cristo. E aí ele pega e torna, ele funda a igreja católica, ou seja, ele torna o cristianismo a religião oficial de Roma. Até então ela era perseguida, agora ela se torna a igreja oficial, aí ela se torna a igreja católica, a igreja universal. A igreja ela se torna a religião oficial do Estado. Aí por isso que eles dizem que são antes de nós, primeiro que nós que somos evangélicos protestantes. Que aí lá depois do século XVI, século XV, XVI, pelo ano de 1500, que a gente começa a questionar alguns procedimentos, que nós vamos ver que na igreja medieval, ela assume muito. Por exemplo, nós como evangélicos, hoje protestantes, nós não catequizamos. O que é isso? Por exemplo, nós vamos chegando um pouco no alcançado. Eles têm um costume que eles faziam muito, adorar o sol como Deus. Aí essa igreja medieval que eles faziam, você não precisa deixar abandonar a sua crença. Se agora só a partir de hoje no sol, ele não vai ser mais o Deus Sol. Ele parece com um Deus que nós temos, Jesus Cristo. E aí, ao invés de você adorar o Deus Sol, você pode adorar
Jesus Cristo. Mas as suas práticas, todas as suas práticas vão ser as mesmas. Você só vai mudar o nome. Isso é o quê? É a catequese, né? É o ecumenismo. Você adora o mesmo seu Deus, só muda o nome. Nós, como reformados, cristãos, protestantes, nós não entendemos assim. O que nós fazemos? Não, peraí. Na verdade, essa sua adoração, ela tem um fundo pagão. Você está adorando a Satanás. Você tem que abandonar isso. Por quê? Porque quem merece honra e glória? Deus. E Deus, ele não compactua com isso. Então é isso que diverge. Mas a primeira igreja a surgir mesmo foi a igreja católica, porque ela se tornou a religião oficial do Império Romano, né? E depois daí vai se ter a história da humanidade. Na verdade, era a igreja primitiva. É, a igreja primitiva. Depois que o Estado entrou, ou que Roma entrou e houve esse acordo entre eles, que se tornou então a igreja apostólica romana. Exatamente. Apostólica porque eram os apóstolos que direcionavam o povo, né? Exatamente. E aí, quando Roma entrou, por isso que nós igreja, Estado. Exatamente. Questão de política é meio. Nós vamos ver o que é isso. Até mesmo, mas é até interessante essa pergunta do irmão Divino, que minha mãe falou também, a questão da igreja e Estado, que até mesmo nessa igreja medieval houve uma separação entre duas igrejas. Uma igreja mais pura e uma igreja paganizada. A igreja em Roma, ela ficou paganizada. E aí, lá em Constantinopla, né, que é hoje é a atual Turquia, ela existia também uma igreja, mas era uma igreja mais pura, assim, nos quesitos, né, de adoração a santos, a idolatria, a questão, até mesmo em relação à autoridade papal. Então, até mesmo na igreja medieval já houve essa separação, né, que ela vai se tornar ainda mais evidente, muitos séculos depois, lá na igreja reformada. Amém? Medieval, exatamente, medieval. É a chamada Era das Trevas, né? Da história da humanidade. Perseguição, morte. Os verdadeiros cristãos surgem. Isso aí. Não é que a Igreja Católica surgiu na Idade Medieval. A Idade Medieval surgiu na Igreja Católica. Exato. Até o ano 300, mais ou menos, quando Constantino torna o catolicismo oficial do Estado, ou do cristianismo, a história é antiga. A partir dessa data, é a história medieval. Então, a Igreja Católica foi, na verdade, a fundadora desse período histórico. Né? Então, a primeira igreja cristã. Lá para o ano 300, mais ou menos, como o pastor Heber falou, com a ascensão de Constantino e a sua conversão, pseudo-conversão. Né? Na verdade, ele só foi batizado no leito da morte dele. Enquanto ele estava vivo, governando, ele foi deixando. Por quê? Porque naquela época estava se tornando católico, pagano, mas ainda tinha alguma coisa de confrontar, né? Porque o ensinamento apostólico ainda era vigente. Então, chama-se Igreja Católica Universal. Apostólica por quê? Porque ainda tem alguma coisa dos apóstolos. E romana por quê? Porque a sede se tornou Roma. Então, Roma era a detentora do Império Mundial. A igreja de Roma era a principal igreja do mundo. Daí o pastor de Roma se tornou Papa. Ou seja, se o imperador está em Roma, o pastor de Roma ele vai ser o pastor de todos os pastores, vai ser Papa. Então a igreja católica dá origem à Idade Média, ou à Idade das Trevas, ou à Idade Medieval. Né? Isso só vai acabar posteriormente, quando, a partir dos reformadores ou dos grandes descobrimentos, se torna, então, Idade Moderna, né? Que perdura até agora, meados do século XX, onde a gente tem agora a pós-modernidade, que é o conceito filosófico. Então, primeiro, a igreja cristã, ano 300, mais ou menos, a igreja se desvirtua, se torna igreja católica, né? Os reformadores, há um movimento para tentar renovar a igreja, não se consegue, como as denominações, e aí depois vem a época das missões, com Keller, né? O Batista, o pastor Batista e tal. Depois vem o movimento pentecostal, a partir de 1906. E aqui no Brasil, começa com a Cristã do Brasil, depois a Assembleia de Deus. Aí depois, na década de 50, vem aí o início do neopentecostalismo, que vem a Quadrangular, e vem outras igrejas do Brasil para Cristo. Depois, na década
Mas aí é uma história, uma história que vai ser contada depois. Exatamente. Mas muito bem. É isso aí. Amém? Amém. Claro aí? Muita coisa, né? Tem muita coisa para a gente trabalhar. Vamos orar, irmãos? Quero te convidar a ficar de pé. Fica, pai. Estão orando pelos nossos irmãos aniversariantes, né? De hoje. Da semana. Não. A Cláudia Alice ainda não nos informou, ela sempre nos informa, mas. Ok. A gente tem, que sabe, né? Ontem aniversariou a Ivone e hoje Saulo Samuel. É hoje mesmo? Hoje. Oi? Thalita também, que aniversariou durante a semana, né? Então, vamos orar por isso que nós sabemos. Durante o dia, Cláudia Elisa nos mandando a relação. Vamos orar também pelos pais do Ciene Cabral, pastor Jair. O pai dela se chama Sinério e a mãe se chama Olinda. Os dois foram internados, foram, pastor Jair? Sim. Então vamos estar orando, né? E também a irmã Marlinda pediu que orássemos pela esposa de um sobrinho dela chamado André. André, lá na nossa cela, a gente orou muito por ele. Ele passou por um problema esse ano de saúde, Deus resgatou ele. Mas a esposa dele estava grávida e agora, completando os 6 meses de gestação, ela perdeu o bebê. Então, a irmã da Marlinda, que é a mãe do André, está assim, bem consolada, chateada. O André, a esposa também. E nós vamos orar por ele. Amém, querido? E se você lembrar de alguém que está passando por dificuldade, principalmente enfermo, né? Suspeita de Covid-19 ou certeza, ore para essa pessoa. Amém? Então, Pai, nós nos colocamos diante de Ti, te agradecemos pela manhã, obrigado por estarmos juntos. Queremos te pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê graça. E ao conhecermos a nossa história, nossas raízes, não venhamos a nos ensoberbecer, nem achar que somos melhores do que qualquer um. Mas apenas entender, Pai, porque somos o que somos hoje, e podemos fazer diferente, nós não repetimos o erro do passado, e o que nós podemos fazer para melhorar cada vez mais. Nos ajude, nos abençoe, nos ajude também a honrarmos esses, Pai amado, pioneiros que enfrentaram batalhas que hoje, às vezes, nós nem conseguimos imaginar. Lutas, dificuldades para implantar o Evangelho neste país e em outros lugares. Amém. Nós queremos abençoar o teu povo, entre eles a Thalita, a Ivone, o Saulo e o Samuel, que estão aniversariando hoje, e as demais que aniversariaram durante a semana. Muito obrigado, meu Deus. Mais um ano sou eu, mais um ano que começa em nome de Jesus. Queremos abençoar agora também, Pai amado, a esposa do André, ali em Teófilo Antônio, põe tua mão, guarda aquela vida, consola aqueles corações, são teus servos, e o Senhor permitiu, tem um propósito nisso tudo, Pai, mas traz alívio, o bálsamo do Senhor, e não deixa Satanás usar desse expediente para atribular mais ainda, ou desvirtuar a convicção dos nossos irmãos. Traz o conforto, consolo. Nós queremos abençoar também o Sinério, Dona Olinda, Padre Ciene Cabral, põe tua mão, abençoa, Senhor, põe tua mão e repreende todo mal, Jesus, e guarda os teus filhos. Aleluia. Aqueles que estão já positivados com o Covid-19, aqueles que estão amedrontados, põe tua mão, guarda o teu povo, e nessa pandemia, nesse momento de tribulação que tem atingido o mundo, no Brasil em grande parte, que a igreja, nós cristãos, Pai amado, levantemos nossas cabeças, vivenciemos a nossa fé e apresentemos Jesus a essas pessoas, Pai. Jesus, o Senhor, o Salvador. Fica conosco nesse dia, da sua bênção, da sua graça, da sua paz. Quero colocar também diante do Senhor a irmã Terezinha, a irmã Cláudia Elisa, Dona Inês, e abençoa, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. E peço que eu esteja operando e derramando o seu poder, da sua graça, da sua paz. Em nome de Jesus, fica conosco, leva-nos em paz e nos dê um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você, meu querido. Vai em paz, fica com Deus.